Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Os dragões são criaturas que dispensam maiores apresentações. São provavelmente as criaturas mágicas mais destacadas e reconhecíveis dentro não só das crônicas de Gelo e Fogo, mas na fantasia de maneira geral, embora existam certas particularidades desses seres dentro da obra de George Martin que valem a pena discutir, e é exatamente este o objetivo do vídeo de hoje. Antes de mais nada, convém elucidar uma questão central para o entendimento dos dragões dentro da obra de Martin. Eles são distintos daqueles de outros universos fantásticos, como os da Terra-média de Tolkien ou de aventuras de RPG, em um sentido bastante claro: possuem sempre 4 membros ao invés de 6. Esse detalhe foi inserido por Martin com a justificativa de que, anatomicamente falando, as criaturas voadoras que temos em nosso mundo real costumam ter suas asas embutidas nos membros superiores, e como forma de se manter coerente com essa realidade, ele decidiu por bem tornar os seus dragões mais parecidos com outro tipo de criatura mágica fantástica, os Wyverns, ou Serpes em português, que também estão presentes nas crônicas inclusive. Com a elucidação deste fato, podemos seguir adiante para falar sobre as características gerais dos dragões nas crônicas. Ninguém sabe ao certo como ou quando os dragões vieram a existir nesse mundo, mas presume-se que sua gênese esteja ligada de alguma forma com o povo valeriano, ainda nos tempos em que eram apenas humildes pastores de ovelhas entre as montanhas da Península do Sempre Verão. Contudo, embora pareça mesmo provável que os dragões surgiram no seio da civilização valeriana, não sabemos dizer de que maneira isso teria acontecido. A teoria mais aceita é de que os valerianos simplesmente encontraram ovos dessas criaturas entre os fogos das 14 chamas, uma cadeia de vulcões da região, e os fizeram eclodir com o emprego de alguma espécie de técnica mágica aprendida junto a um outro povo, ancestral, cuja existência cessou há muito. No entanto, existem também outras hipóteses, como por exemplo a de que os dragões teriam sido na verdade criados pelos valerianos com magia, e que seriam criaturas híbridas, o cruzamento entre Wyverns de Sothorius com os Wyrms de Fogo que viviam e ainda vivem entre as 14 chamas, em seu subsolo, o que explicaria tanto seu formato anatômico quanto sua capacidade para respirar fogo. Qualquer que seja a verdade sobre a origem dos dragões, é fato que eles se tornaram rapidamente muito associados aos valerianos e se converteram em seu maior trunfo militar, permitindo que eles passassem de humildes pastores à maior civilização conquistadora que o mundo conhecido já testemunhou, forjando para si um império que ia desde a margem do Mar Tremente ao norte até o Mar de Verão a sul, e desde o Mar Estreito a oeste até o Deserto Vermelho a leste. No que diz respeito ao seu desenvolvimento em si, dragões recém-eclodidos são tidos apenas como filhotes e não são vistos como muito úteis, embora sejam zelosamente guardados mesmo assim. Já dragões mais crescidos, mas ainda não plenamente desenvolvidos, são chamados de dracos, e já podem ser usados de forma bastante rudimentar para propósito de transporte ou até mesmo de batalha. Por fim, existem também os dragões ferais, criaturas que nunca foram clamadas por nenhum senhor, e que permanecem em estado natural, criando para si covis e normalmente evitando o contato com seres humanos, tornando-se hostis quando provocados. E os dragões não clamados que perderam seu senhor, mas não são tidos mais como ferais, permanecendo guardados em algum local conveniente até que possam ser clamados de novo, já que dragões que já tiveram um senhor são mais acostumados com a presença humana. Criaturas nessa condição são por vezes conhecidas como dragões de castelo. Os dragões exerceram uma poderosa influência na cultura valeriana e, por consequência, também na cultura de Westeros dominada pelos Targaryen em tempos mais recentes, e estão presentes nos escudos de diversas casas Westerosi, com destaque para os Targaryen, naturalmente, com seu dragão vermelho de 3 cabeças sobre fundo negro, e para os Blackfyre, a casa rebelde que adotou o mesmo símbolo com suas cores invertidas. Outras casas com dragões em seus escudos incluem os Toland de Monte Espírito, em Dorne, os 2 ramos da Casa Vance, das Terras Fluviais, e a pequena Casa Willam, da Campina, que apresenta uma ossada de dragão em seu estandarte.
No que diz respeito à aparência e às características visuais e físicas dos dragões, elas são realmente formidáveis. Dragões são criaturas reptilianas, com escamas mais duras que o aço, poderosas mandíbulas, dentes afiados como facas, garras como ganchos de açougueiro, longos pescoços, maciços chifres sobre suas cabeças e asas que aludem a couro, com membranas finas. Quando são apenas filhotes, eles podem ser tão pequenos quanto gatos domésticos, e são ainda mais leves do que esses animais do mesmo tamanho, uma característica necessária para o voo. No entanto, se tiver comida e liberdade para se desenvolver, não existe um limite conhecido para quanto um dragão possa crescer, e tais criaturas tendem a aumentar durante toda a vida, alcançando tamanhos monstruosos. Dragões deixados livres podem atingir cerca de 6 metros de envergadura dentro de 1 ano e meio de desenvolvimento, tornando-se formidáveis em tamanho em um curto espaço de tempo. Contudo, se os dragões forem mantidos em cativeiro, em ambientes apertados, como aconteceu com os dragões Targaryen no Fosso, eles não crescerão tanto quanto dragões que foram deixados em liberdade. Finalmente, é importante apontar que, embora um dragão cresça conforme envelhece, tamanho não está sempre necessariamente ligado à idade, e uma criatura mais jovem pode sim ser maior do que uma mais velha, dependendo da situação, como foi o caso da dragão Meraxes, de Rhaenys Targaryen, mais jovem porém maior do que Vhagar, a criatura de sua irmã Visenya. No que diz respeito ao máximo tamanho que um dragão já atingiu, o exemplo mais extremo que temos é o de Balerion, o maior dragão que a casa Targaryen já deteve, a criatura do Conquistador, que era tão grande ao ponto de obscurecer vilas e cidades inteiras sob sua sombra, e de ser capaz de engolir de uma só mordida um auroch ou um mamute inteiros. Quando um dragão falece, deixa para trás uma bela ossada, tão negra quanto o ônix polido, e isso se deve à grande concentração de ferro existente em seus ossos. Aliás, o osso de dragão por si mesmo é uma das substâncias mais valorizadas comercialmente, por ser leve e flexível, porém mais duro do que o aço, além de imune ao fogo, e é usado como adereço, como matéria-prima para a confecção de certos itens de cutelaria, como cabo de adagas, e para a fabricação dos mais poderosos arcos existentes, capazes até mesmo de superar os arcos de Amagodouro dos Ilhéus do Verão. Finalmente, embora os dragões valerianos sejam de longe os mais bem conhecidos por todos e sua existência tenha sido largamente documentada, existem histórias sobre dragões ferais que viveram em grutas por sob o rio Cinzas, nas Terras das Sombras próximas a Ashai, além de histórias sobre dragões marinhos no Mar do Poente e dragões de gelo no Mar Tremente, mas tais criaturas nunca tiveram sua existência provada e seguem sendo apenas lendas. Disse que dragões são fogo feito carne, e isso se reflete na temperatura de seus corpos, sempre alta, ao ponto das criaturas emitirem vapor em noites mais frias. Eles também são as únicas criaturas conhecidas além de humanos que apenas consomem carne pré-cozida, usando seu fogo para queimar o alimento antes de consumi-lo. As escamas das criaturas são largamente resistentes ao fogo, mas não totalmente, e conforme um dragão se torna mais velho, elas tendem a se tornar mais duras e espessas, oferecendo ainda mais proteção aos locais mais vulneráveis do corpo, até o ponto de um animal se tornar quase imune ao fogo, embora existam casos documentados de dragões que foram feridos pelas chamas de outros. O fogo das criaturas, que vem em cores diferentes e normalmente reflete a cor de suas escamas, também se altera com a idade, se tornando mais quente e mais destrutivo à medida que o dragão envelhece, o que torna dragões mais velhos ainda mais ameaçadores, sendo capazes de derreter o aço e a pedra como se fossem sebo. No que diz respeito ao tempo de vida máximo de um dragão, não podemos saber ao certo, pois sendo eles criaturas geradas para a guerra, a maioria dos exemplos que temos de morte de dragões não foram por causas naturais, mas sim em batalha. O que sabemos com toda certeza é que o tempo de vida médio de um dragão é muito superior ao de um ser humano, e o melhor exemplo que temos para aferir esse tempo médio é o próprio Balerion. A criatura do Conquistador já estava viva quando os Targaryen escaparam da Cidade Franca, em 114 a.C. da Conquista, e se encontrava em seu auge durante os anos da Conquista, vindo a falecer apenas no ano 94, já por volta dos 200 anos de idade. Infelizmente, como Balerion é o único exemplo documentado de um dragão cuja data da morte por causas naturais tenha sido registrada, não podemos afirmar com certeza se esse tempo de vida é ou não típico. Apesar de sua formidável proteção e do temperamento explosivo, é importante salientar que dragões não são 100% invulneráveis nem mesmo à ação humana, e o melhor exemplo que temos disso é o da morte de Meraxes, no ano 10º, sobre as areias de Dorne, na fortaleza de Toca do Inferno, de onde um dardo de escorpião certeiro foi disparado, atingindo a criatura em um de seus olhos, causando uma morte instantânea.
Outra característica marcante sobre os dragões é sua ligação intrínseca com a magia no mundo das crônicas. Durante o período em que os dragões foram dados como extintos do mundo, as artes mágicas pareceram minguar ou desaparecer em todo o canto, mas desde o renascimento de Daenerys Targaryen das Chamas, com 3 pequenos dragões a tiracolo, essa tendência se inverteu, e a magia passou a ganhar mais força novamente. Segundo Quaithe, a misteriosa figura que aconselha Daenerys ao longo dos livros, isso se devia justamente por conta dela, que havia trazido os dragões de volta ao mundo e, por consequência, havia reavivado a magia. Os dragões parecem estar também, de alguma forma, ligados aos ciclos climáticos, e durante o período de seu desaparecimento, os anos de verão se tornaram mais curtos e frugais, e os de inverno mais longos e duros. No que diz respeito aos hábitos reprodutivos dos dragões, existe uma profunda discordância e um acalorado debate entre eruditos sobre o tema. Estudiosos como Septon Barth, o grande mestre Mancan e o mestre Thomax têm pontos de vista notavelmente diferentes sobre a maneira como os dragões se reproduzem, mas sabe-se com certeza que os dragões se perpetuam através de seus ovos, outro resquício que deixaram para trás após seu desaparecimento, que acabaram por se tornar tão duros quanto pedra, mas ainda assim eram tidos como muito valiosos, usados como uma espécie de joia e símbolo de status. Os ovos de dragão apreciam ambientes bem quentes para eclodirem e possuem uma textura escamosa, geralmente se apresentando na cor da criatura que está em crescimento ali dentro. De acordo com o entendimento de Arquimestre Gildan, corroborado por Mestre Yandel, o fato de um dragão colocar ovos seria a prova cabal de que se trata de uma fêmea, embora existam outros, como Barth e o velho Mestre Aemon, que afirmem que a sexualidade de um dragão é fluida e tão mutável quanto uma chama. Barth de fato chegou a afirmar que dragões poderiam supostamente mudar de gênero a qualquer momento, de acordo com a necessidade, mas tal afirmação foi contestada por outro estudioso, Mestre Anson, em seu livro simplesmente intitulado Verdade, no qual ele afirma que a fala de Barth foi apenas uma metáfora esotérica mal entendida. A relação dos dragões com seus senhores é bastante próxima e parece existir um componente mágico ou até mesmo telepático entre a criatura e o humano. No passado, os valerianos usavam feitiços de ligação e cornos mágicos para controlar os dragões, e tal tradição foi mantida até certo ponto pelos Targaryen até o desaparecimento das criaturas. Já a princesa Daenerys, que não detinha tais conhecimentos, passou a simplesmente empregar a paciência e um pequeno chicote de couro para controlar seus dragões. Durante os anos da dinastia Targaryen em Westeros, era costumeiro que um ovo de dragão fosse posicionado no berço de cada novo príncipe da casa, para que o jovem Targaryen e a criatura estivessem juntos desde suas origens e desenvolvessem um laço desde o começo da vida. Nem todos os ovos eclodiam, mas quando isso acontecia, uma ligação forte era formada. Os dragões são criaturas tidas como inteligentes, embora caprichosas, e ainda que possam ser treinados e condicionados por seus senhores, e sejam até mesmo capazes de entender comandos vocais, normalmente em alto valeriano, é preciso ter muito respeito e atenção em sua formação para evitar que eles simplesmente devastem tudo ao seu redor. Eles também não permitirão que qualquer pessoa os monte. Apenas os descendentes do puro sangue das famílias de senhores de dragões da antiga Valíria têm a capacidade de dominá-los, o que motivava tais famílias, incluindo os Targaryen, a cultivarem o hábito de casar irmãos entre si para manter a pureza sanguínea. Durante períodos de guerra e turbulência, até mesmo os filhos bastardos das casas de sangue valeriano, conhecidos em Westeros como os Sementes do Dragão, fizeram suas tentativas de domar dragões, além de homens sem nenhum sangue valeriano. Tais tentativas resultaram normalmente em falhas e tragédias, e os homens sem sangue valeriano invariavelmente falham. Já os bastardos do dragão são bem-sucedidos por vezes, embora possuir sangue valeriano por si só não seja uma garantia de sucesso. Depois que um dragão se liga a um senhor ou senhora, ele não permitirá que nenhuma outra pessoa o monte enquanto seu mestre viver, não importando o quão familiar tal pessoa seja com a criatura, embora seja possível o senhor do dragão levar consigo um passageiro em seus voos. Quando o Senhor do Dragão falece, a criatura se torna não clamada, parecendo ser capaz de sentir a morte de seu senhor de alguma maneira transcendente, e pode se ligar a um novo senhor, sob as mesmas condições. Dragões que foram previamente clamados são notoriamente mais fáceis de se domar do que dragões ferais. Existem ainda casos de senhores de dragão muito experientes e habilidosos que são até mesmo capazes de conduzir mais de uma criatura ao mesmo tempo em voo, embora apenas montem sua própria criatura.
No que diz respeito ao caso inverso, a morte de um dragão, nunca houve um caso em que um senhor tenha se ligado a uma nova criatura depois da morte da sua, o que é perfeitamente compreensível quando nos lembramos que dragões vivem em média muito mais do que humanos, mas está documentado que, após a morte de Balerion, seu último montador, o príncipe Viserys, escolheu não se ligar a uma nova criatura, o que nos leva a acreditar que isso seria sim possível.